Olá. A ficção científica é notoriamente difícil de se definir. Hugo Gernsback dizia que é um entrelaçamento de romance, ciência e profecia. Segundo Darko Suvin, é um gênero baseado em uma alternativa imaginativa ao ambiente do leitor, enquanto para Clifton Fadman é um tipo de arqueologia do futuro, uma criança selvagem gerada pela imaginação no corpo da tecnologia. Com pelo menos 200 anos de história oficial, desde a época do Frankenstein de Mary Shelley, a ficção científica proliferou seus frutos fantásticos em mídias diversas além dos livros, como cinema, fanzines, rádio, TV, quadrinhos e, mais recentemente, videogames, plasmando arquétipos para os mais profundos medos, esperanças e obsessões do nosso imaginário. Aventuras intergalácticas, invasões alienígenas, utopias, distopias, super-heróis, tecnocracias e tecnofobias. Se para muitos ela é mero entretenimento e escapismo, no mínimo desde os anos 50, escritores como Ray Bradbury insistem em que vivemos dentro do ambiente tecnológico dos dispositivos da robótica e da cibernética que muitas obras de ficção científica descrevem. Em 1953, Philip Willey dizia: a função singular do autor de ficção científica, o criador de mitos do século XX, é aprender a ciência das operações da mente e, a partir daí, planejar o seu trabalho. Poucos anos depois, Robert Heinlein declarou: é o único meio ficcional capaz de interpretar a mudança, a precipitação impetuosa da vida moderna. A ficção especulativa é a corrente principal da ficção. Ecoando esse entusiasmo, John Campbell afirmava que, diferentemente de outros gêneros narrativos, ela assume que a mudança é a ordem natural das coisas, que há objetivos à frente maiores do que aqueles que conhecemos. E um personagem de Kurt Vonnegut Jr. dizia a um outro, autor de ficção científica: eu amo vocês, seus filhos da puta, os únicos suficientemente doidos para agonizar sobre o tempo e as distâncias sem limite, sobre os mistérios que nunca morrerão, sobre o fato de que estamos agora mesmo determinando se a viagem espacial pelo próximo bilhão de anos está seguindo rumo ao paraíso ou ao inferno. Para discutir a ficção científica, convidamos André Cáceres, jornalista graduado pela Faculdade Casper Libero, autor da distopia Cela 108 e de diversos artigos sobre literatura e ficção científica para o jornal Estado de São Paulo, Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, jornalista e professora de literatura fantástica e comunicação digital, e Luiz Braz, ficcionista, ensaísta, coordenador de oficinas de criação literária e autor da Rapsódia Distrito Federal e da coletânea de contos Paraíso Líquido. Cláudia Oliveira, a pré-história da ficção científica, quais são os rudimentos, os precedentes antes do século XVIII? Olá. Bom, na verdade, o que a gente chama de pré-ficção científica ou proto-ficção científica remonta desde os tempos gregos, assim, né? Tem gente que identifica a ficção científica já na primeira obra ali do Luciano de Samosata, né? Uma história verdadeira, em que ele comenta uma viagem à Lua, né? De uma forma bastante irônica, bastante engraçada, divertida para a época dele, né? E a partir daí você tem vários picos mesmo de obras na literatura, né, mundial mesmo, que se voltam para temas científicos, né? Então, o próprio Utopia, né, que é uma obra assim primordial para os estudos de distopias e utopias, né? Você tem muitas obras ali no comecinho do século XVI, XVII, escritas por cientistas que se passam nesse contexto viagem à Lua, viagem a estrelas, né? Está muito ligado realmente a essa exploração do universo, né? Acho que é nosso primeiro tema, talvez o nosso maior tema dentro da ficção científica antiga, né? E a partir daí você vai tendo mais minúcias até chegar no século XIX, né? Ali com a Mary Shelley. Mas é uma trajetória muito interessante de se ver, né? Assim, é esparçada, né? Assim, é muito dispersa no tempo, mas é muito curiosa, né? O quanto os nossos autores de histórias fantásticas, né, já tinham esse interesse, já tinham essa visão em misturar a arte e a ciência. André, a Cláudia citou a Mary Shelley, Frankenstein e depois O Último Homem. Por que essa literatura, em especial Frankenstein, o que faz com que ele seja tão paradigmático, que seja colocado por alguma literatura crítica como até o primeiro romance de ficção científica? Bom, olá a todos. E o Frankenstein da Mary Shelley, ele tem algumas coisas que os outros romances de proto-ficção científica ainda não tinham cristalizado.
E uma das coisas é logo no começo que ela é um romance meio epistolar, assim, e logo no começo eles falam que esse relato ele pode ser real. E isso é uma coisa que é muito importante para você determinar uma linha, assim, se você tiver que passar uma linha arbitrária, teria que ser ali, porque essa fronteira do pode ser real é o que separa, em última instância, a ficção científica de qualquer outro tipo de literatura fantástica. E o cientista obcecado, que não pondera as consequências das descobertas dele, esses arquétipos que a Mary Shelley foi criando, o próprio monstro que tem uma beleza interior, mas que vai sendo rejeitado, e aí ele vai sendo rejeitado por pessoas que têm a beleza exterior, mas têm uma feiura, digamos assim, interior. Esses arquétipos, eles vão sendo criados e eles existem até hoje. E existe uma coisa interessante que a Mary Shelley não sabia que estava fazendo ficção científica, assim, ela simplesmente estava na tradição do romantismo, e o romantismo já tinha isso de ver como a Revolução Industrial foi se desenvolvendo e tentar negar um pouco aquela racionalização do mundo, e ela tinha muita influência de Goethe, de Dante Alighieri, e principalmente de John Milton, no Paraíso Perdido, e até por isso o subtítulo dela é o Prometeu Moderno. E aí você pensa, bom, essa é uma analogia talvez um pouco óbvia, né? Porque o Victor Frankenstein dá a chama ao monstro, assim como Prometeu deu a chama à humanidade. Mas se você parar para pensar, talvez o Victor Frankenstein não seja o Prometeu moderno. Uma outra leitura que se pode fazer disso é que, na verdade, o Victor Frankenstein nunca compartilhou com ninguém o conhecimento dele, ele não compartilhou essa chama. Quem realmente é o Prometeu moderno é a ciência, é o método científico. Ele sim pega aquela chama do conhecimento e dá para a humanidade. E a partir daí que o grande tema, talvez, da ficção científica, do qual surgem todos os outros, se estabelece, que é o que nós fazemos com essa chama. E acho que talvez por essas coisas e várias outras coisas que a Mary Shelley nem poderia ter previsto, como, por exemplo, isso do monstro rejeitado, a gente vê muito hoje nos nerds, nos geeks, que são justamente o subgênero não, as pessoas que circunscrevem a cultura da ficção científica. Ela não poderia ter previsto isso, mas assim, várias desses aspectos que estão no livro dela ainda não tinham sido concatenados em um livro só antes, fazem com que a gente passe ali uma linha arbitrária, né, uma linha de partida no livro da Mary Shelley. Luiz Braz, o André falou dessa chama da ciência, como um grande tema da ficção científica, como que esse tema começa a ser trabalhado na segunda metade do século XIX, porque aí já começam a surgir autores que são de domínio público, Jules Verne, H.G. Wells, quer dizer, aí todo ouvinte mais ou menos tem alguma noção. E como que isso está se expandindo, essa temática da ciência, da tecnologia na literatura fantástica? Olá a todos, obrigado pelo convite, Marcelo. A ficção científica, pelo menos para mim, é um gênero literário casado intimamente com a Revolução Industrial. Ou seja, a partir do momento em que a máquina a vapor e o método científico acabaram dominando o pensamento e moldando o pensamento racionalista, era muito natural que um gênero literário protagonizado por esse método e por esse impulso tecnológico e científico começasse a se expandir, né, com a velocidade com que veio se expandindo nesses 200 anos. A Cláudia citou vários títulos, né, da proto-ficção científica, em que, de fato, na história verdadeira do Luciano de Samosata, já há uma inquietação astronômica, né, ou uma inquietação com formas de vida desconhecidas no nosso planeta. O Johannes Kepler também, ele pensou numa viagem à Lua. Tudo isso traduzindo uma inquietação com uma transcendência, sobre uma transcendência do humano. Até a carruagem do Apolo também pode ser tida como uma das primeiras naves espaciais da história. Exatamente, da mitologia grega. O André comentou muito bem sobre o Frankenstein, da Mary Shelley. O que eu percebo nessas obras, ou seja, na proto-ficção científica até a Mary Shelley, o que há de revolucionário no romance do Frankenstein e depois, no Júlio Verne, H.G. Wells, até no Médico e o Monstro, né, do Stevenson, que esses autores perceberam que a tecnologia,
que estava começando a dominar o sistema e a impor um sistema capitalista nesse momento, no século XIX, ela poderia responder muito bem a inquietações antigas com relação à vida e morte, principalmente com relação à morte. Confesso para vocês que acho que eu e todos, e acredito que todos os seres humanos, não aceitam muito bem essa ideia de finitude. Ou seja, o Ionesco tem uma frase muito bacana numa das suas peças, que é um personagem diz o seguinte: por que nasci se não seria para sempre? E isso é um pouco o que move o autor de ficção científica. Por que nascemos se não poderia ser para sempre? Com a Revolução Industrial, talvez não para sempre, uma vida eterna, mas uma vida muito mais longa, de 1000 anos, 10.000 anos, começa a se tornar possível no mundo real e não na mitologia, não por meio de mágica ou de qualquer outro recurso. Mas a ciência pode nos levar a uma expectativa de vida altíssima. Então, o que, a meu ver, na produção dos grandes autores da metade do século XX, né? O Asimov, o Clarke, o Heinlein, esses autores que de fato tornaram a ficção científica mundialmente lida, até o Philip K. Dick, etc., principalmente autores de língua inglesa, é que todos, de uma maneira ou de outra, trabalharam essa inquietação humana com relação à finitude, à morte. Todos falam de eternidade, de grandes movimentos galácticos, de grandes sociedades galácticas, em que há personagens que vivem 200, 300, 10.000 anos. O Arthur C. Clarke tem um romance fabuloso chamado A Cidade e as Estrelas. Foi o primeiro romance que ele publicou, em que os personagens são imortais. Eles vivem ciclos de 1000 anos, voltam para o sistema e renascem dali a 1000 anos com todas as memórias anteriores. Então eu creio que a grande força dessa literatura é falar de algo que as outras literaturas não falam, principalmente a literatura realista, que cuida de questões sociais muito práticas, mas nunca toca na questão da morte. E a ficção científica não, transcende e procura alternativas, né, por meio da inteligência artificial, da engenharia genética e de outros recursos que estão presentes agora na nossa sociedade. Cláudia, seguindo, você quer complementar? Sim, claro. Só um adendo que é muito interessante, assim, né, voltando ali para o comecinho, né, século XIX, século XX, o Thomas Edison, né, assim, um dos grandes pais da eletricidade, etc., ele se inspirou muito em Frankenstein justamente por causa da fagulha, né, da chama da vida. Então, para ele, esse símbolo, né, da fagulha que dava vida ao monstro foi tão sedutor que ele conseguiu associar com o próprio trabalho dele, né? E não à toa que ele fundou, né, uma organização de cinema, etc. E essa foi a primeira adaptação que ele fez, né? O Frankenstein de 1910, inclusive super fácil de encontrar no YouTube, assim, para assistir, é até divertido, né? Mas justamente porque ele gostava dessa brincadeira, né? Do que é vida, o que é morte, o quanto a eletricidade e as novas tecnologias estão aí, né? Para transformar essa realidade, né? E esse também é um dos recortes que mostra por que é a possível melhor primeira obra de ficção científica, né? Porque até o Victor Frankenstein chegar nessa fagulha, ele bebeu muito de fontes místicas, né? E é só no momento em que ele decide abandonar o místico para se mergulhar de fato dentro da ciência é que ele encontra a resposta, ele consegue a fagulha e ele, enfim, dá vida ao monstro, né? Então, acho que é uma forma muito bacana que ela encontrou para incluir a ciência dentro desse contexto, mas de uma forma um pouco diferente também do Kepler, né, que usava a ciência muito como um pano de fundo, né, e os autores do século XVI, XVII fazem isso. No Frankenstein você vê a ciência realmente sendo a causa e a consequência de tudo que acontece nessa trama, né, isso faz muita diferença. André, em termos de meios de comunicação, a gente está falando do conteúdo e até agora, no início, até os inícios do século XX, é basicamente literatura, mas começam a surgir outras mídias, justamente fruto em grande parte da Revolução Industrial, cinema, sobretudo, quadrinhos e uma disseminação das chamadas revistas pulp, né, fanzines, etc. e tal. Como que isso vai mudar a configuração da produção e criação de ficção científica no início do século XX? No começo do século XX, muitos quadrinhos começam a se popularizar como
o próprio Buck Rogers, vários quadrinhos espaciais, óperas espaciais começam a se popularizar nos jornais e depois vão passando para outros formatos em quadrinho mesmo. E as revistas, é interessante que no começo, nos Estados Unidos existe muito isso, no Brasil nem tanto, de hierarquias de livros, assim, você percebe quem é lançado em capa dura é muito mais sério do que quem é lançado em papel, assim, em brochura. E aqui nem tanto, aqui não existe muito isso, mas a ficção científica só conseguia ser publicada nessas revistas pulp. E o próprio Asimov tem várias entrevistas em que ele conta de como foi essa transição, como ela foi sendo gradual. O Asimov, ele começou a publicar, por exemplo, A Fundação, que é talvez uma das maiores obras dele. Ele começou a publicar nessas revistas, em contos, assim, e tal. E aí ela foi comprada por uma editora que lançou em brochura, não era, assim, muito prestigiada. E ele nunca recebeu um centavo das primeiras edições em livro da Fundação. E só lá para os anos 50, quando depois de terem feito toda essa... vários editores terem feito toda essa curadoria de autores nas revistas dele, como o Hugo Gernsback, o John Campbell, vários outros autores, vários outros editores de revistas terem feito essa curadoria e isso passar para a brochura. Só então que editoras como a Doubleday começaram a publicar os autores em brochuras um pouco melhores, em capas duras e tal. E isso eu acho que é muito importante, porque aqui no Brasil a gente realmente não tem essa cultura, e lá isso deu um recado, assim, para os outros gêneros literários, assim, de que existia um gênero e ele era de fato sério. Cláudia? E é muito curioso também você ver que o Verne e o Wells, eles estavam numa categoria um pouco diferente, né? Eles até nomeavam os gêneros das coisas que eles escreviam de forma diferente. O Verne... ele falava sobre a viagem extraordinária, né? Então, era um nome que ele tinha dado àquele gênero que ele tinha criado. Enquanto o Wells falava que ele escrevia romances científicos, né? Então, a nomenclatura ainda não existia da ficção científica, Sim. Mas esses caras eram lidos de uma forma bastante séria, especialmente na França, né? O Verne era idolatrado, assim, ele era um cara muito considerado, mas quando a ficção científica migra para o pulp, né? Migra para a revista barata, que todo mundo pode comprar, e eventualmente isso cria uma geração de engenheiros moldados, né, por essas revistas que eles começam a consumir. Você tem, claro, baratização, né, esse tipo de literatura fica muito mais barato, mas ao mesmo tempo se dissemina muito mais, né, sai ali daquela aura, né, especial, mágica. E vocês podem incluir, André, nessa discussão, a gente está falando de mídias, de formatos, mas também agora de temáticas, porque é nesse momento, no começo do século XX, a primeira metade, que se estabelecem temáticas arquetípicas da ficção científica. Vou dar alguns exemplos e vocês continuam. Viagens interplanetárias, encontros alienígenas, triunfalismo, pessimismo tecnológico. Quer dizer, são temas que depois vão ser desenvolvidos, mas que mais ou menos são criados, estabelecidos nessa época. Quais são esses temas? Vamos mapear um pouco, se vocês puderem. Eu gostaria de começar falando do tema que eu acho que é o primeiro a ter escapado ali depois da ficção científica, que é a distopia. Assim, ele é o primeiro tema assim, que se desponta, e até hoje é um dos temas... muitas pessoas nem sabem que a distopia é ficção científica, né? Pessoas falam, nossa, como assim o Orwell é ficção científica? Tá louco? E ela foi muito interessante como ela foi produzida na União Soviética. Porque a União Soviética, em 1905, 1906, teve muita produção de autores escrevendo, como, por exemplo, o Alexander Bogdanov. Muitos autores escreviam para tentar mostrar como a revolução seria boa para o povo. Então eles criavam, por exemplo, Sociedades em Marte. O livro Red Star do Bogdanov é isso, é uma sociedade utópica em Marte, e lá eles são comunistas e lá tudo dá certo, tal, e ele mostra isso. Então eles tinham uma função política muito clara, assim. E depois da Revolução Russa, em 17, quando o Stalin assume mais para frente, nos anos 20, começam a surgir as distopias ali, tentando denunciar os excessos do regime, como, por exemplo, Zamyatin com Nós, que é tido como a primeira distopia, assim. Apesar de ele se inspirou muito em Jack London, em outros autores, mas ele foi meio que o formatador da distopia. Tem o Andrei Platonov com a escavação, vários autores, e aí eu acho interessante que um autor, o Karel Čapek, ele
escrevia um tema que eu acho muito importante para a gente aqui, que é sobre robôs. E meio que os robôs surgiram da ideia da distopia, porque o irmão dele, o Joseph Chapek, criou a palavra robô, que vinha de robota, que era trabalho escravo, trabalho forçado, e aí esse Karel Čapek criou nos anos 20, acho que em 1924, uma peça de teatro que se chamava Rossum's Universal Robots, e em inglês, esse é o nome, obviamente, e lá que ele colocou a primeira distopia causada por robôs, como os robôs iriam roubar os empregos das pessoas e depois dominar o mundo. E aí, da distopia surgiu um outro grande tema, que aí vocês também podem discutir um pouco, que são os robôs. Luiz, temáticas e arquétipos aí, né? Há pelo menos 2 dúzias de ramos nessa árvore, né, da ficção científica, 2 dúzias de ramos. O André citou bem, a distopia provavelmente é o mais popular, é o mais aceito como alta literatura. Lembrando que a ficção científica não é um gênero prestigiado pelos críticos literários de forma geral, é um gênero subestimado, considerado entretenimento, e por isso que às vezes há esse choque quando um leitor, um apaixonado pelo Huxley, descobre que Admirável Mundo Novo é ficção científica, o 1984 do Orwell é ficção científica, e até mesmo no Brasil Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, é ficção científica, porque é uma distopia. Ficam chocados, porque, mas é tão bom. Enfim, a utopia, de fato, é talvez aquele subgênero que conecta o mainstream à ficção científica. A gente pode começar a rastrear todos os ramos pelas obras que foram surgindo, né? Então, um deles é a inteligência artificial, a gente estava falando disso há pouco, robôs, viagens espaciais. Um dos mais presentes na cultura popular, e a presença é tão forte que já ficou irritante, é a viagem no tempo, que o H.G. Wells inaugurou brilhantemente com A Máquina do Tempo, e o Asimov deu continuidade com O Fim da Eternidade. No entanto, viagens no tempo agora você vê em todo lugar, em todas as séries, em todos os... parece a solução mais fácil para você resolver uma trama. Então, sempre que eu fico sabendo de algum filme, de alguma série, algum livro contemporâneo em que o protagonista viaja no tempo, eu prefiro já não ler, porque eu já estou saturado. A distopia também já está saturando, né? A gente tem um excesso, principalmente pelo caos político que o Brasil está vivendo, e agora os Estados Unidos. Viagem no tempo, engenharia genética, space opera foi muito responsável basicamente pela ampliação do gênero no mundo todo. Space opera são as viagens espaciais. Exato. Space opera e Império Galáctico, né? O André citou Fundação do Isaac Asimov, é uma space opera com um Império Galáctico. Muito por conta de Star Wars, né? Que acabou promovendo esse fácil reconhecimento. E agora começam a surgir alguns subgêneros que, a meu ver, são muito mais interessantes do que esses canônicos. Por exemplo, o afrofuturismo. O afrofuturismo é um subgênero que alia alta tecnologia com mitologias africanas. Isso está rendendo um material muito interessante, né? Já há uma ficção científica feminista, em que o enredo, a trama e o protagonismo não é mais do famoso herói branco norte-americano, né? Já são outras figuras protagonizando, mulheres negras, asiáticas, etc. Então, eu tenho me interessado mais por esses novos subgêneros, né? Que lidam com questões de gênero, questões de raça. Perfeito. Vamos voltar a isso logo mais. Cláudia, então temos aí um painel de temáticas, de repertórios. E essa geração do Isaac Asimov é considerada por grande parte da fortuna crítica a era de ouro da ficção científica, os anos 30, 40, com essas revistas todas se espalhando e tal. Por que essa época de ouro e como que essa época, essa geração está desenvolvendo essas temáticas que o Luiz e o André apresentaram? Perfeito. Se diz que a Era de Ouro justamente quando a gente volta para o que veio antes, né? Então, as revistas pulp, elas comercializavam muito, elas vendiam muito, elas eram um sucesso.
realmente criou uma geração de apaixonados por esse tipo de literatura, mas também era uma literatura que era feita muito rapidamente, né? Então o Gernsback, mesmo o Hugo Gernsback, ele era um autor de pulp, né? Ele era não só um editor, mas um autor também, e ele é conhecido, né? O nome dele deu nome a um dos maiores prêmios de ficção científica, né? O Prêmio Hugo, mas ele é bem famoso, conhecido por ser um excelente editor e um péssimo escritor. Então as histórias dele, especialmente tem uma que chama Ralph 124C41, que é um monte de numerozinhos, assim, mas quando você lê em inglês, significa aquele que vê além, né? Aquele que vê antes dos outros, né? Que era esse herói, machão, sucesso, assim, que... Ele era absolutamente perfeito, né, assim, moralmente, etc. E as histórias dele, né, essa primeira história dele, pelo menos, era um grande panfleto de tecnologias que viriam no futuro, né? Então, assim, não havia tanto trabalho na narrativa, né? E esses autores que se debruçam na ficção científica a partir dos anos 30, 40 e 50 também, eles pegam essa bagagem, né, eles beberam dessa fonte por muito tempo e adicionam carga dramática, adicionam complexidade, adicionam questões humanas que são muito enriquecedoras e que são, na verdade, o grande tema da ficção científica, né? A gente pode se distrair com as máquinas brilhantes, mas no fim a gente está falando sobre humanos, sobre pessoas, né? Um exemplo que é muito legal... infelizmente, não sei se ele foi traduzido para o português, mas chama The Cold Equations, né? É um conto em que, basicamente, a história desse homem, que ele tinha que viajar sozinho numa nave, a nave só tinha gasolina, né? Só tinha combustível para ele ir e voltar, né? Dessa missão, e uma moça entra dentro da espaçonave, né? E ele não pode mantê-la lá, porque se ele mantiver os dois, né? Se os dois continuarem lá dentro, a nave fica muito pesada e não consegue voltar. Então, o grande dilema, né, lógico, moral, social dessa história é se ele tem que jogar a menina para fora ou não da máquina, né? E foi um terror na época, assim, foi uma história extremamente mal recebida. Ela chegou a ser publicada em uma revista de ficção científica, em que o editor, talvez fosse não lembro quem foi, não foi o Gernsback, mas algum desses editores bem famosos, assim, chegou a bater várias vezes cabeça com o autor, porque o autor não queria encontrar um final trágico, terrível, mas ele já tinha encaminhado a história para esse caminho, né? Então, eventualmente, ele tem que jogar a moça para fora da nave. Desculpem o spoiler aí de algumas décadas. Mas é terrível, né? E é terrível e a ficção científica começa a mostrar isso com cada vez mais clareza. A tecnologia nos faz tomar decisões muito difíceis, né? Então, um tema que a gente acabou não falando também é da invasão alienígena, né? Então, como a gente lida com o outro que tem outra noção completamente do que é vida, do que é estar lá fora, do que é a morte, né? Então são questões muito mais aprofundadas que a ficção dessa era de ouro vai trazer para a ficção científica, né? Não só transitar ali no que é divertido, no que é tecnológico, mas também quais são as grandes implicações disso, né? Que a Mary Shelley já tinha levantado a bola um pouco antes, né? André, década de 50, dois grandes eventos históricos. Primeiro, fim da Segunda Grande Guerra, o início da chamada Guerra Fria e a difusão desse novo meio, dessa nova mídia, a televisão, né? Como que essa época está articulando, a ficção científica está representando essas mudanças, está absorvendo e está promovendo as suas mudanças e insights também nessa época? Eu vejo muito isso que a Cláudia falou e como você, Marcelo, falou da televisão, eu acho interessante notar como a gente pode voltar para aquela questão das mídias nos anos 50, porque começou-se a ter mais ficção científica no cinema, na televisão. Star Trek começa nos anos 60, mas teve um impacto muito grande para se popularizar o gênero, e a ficção científica, ela... começa a pensar, talvez, muito politicamente nos anos 50. Você não tem mais só aquelas aventuras espaciais que são muito belas, muito incríveis, mas que às vezes não tem muito a ver com o que a gente está vivendo, assim. Você pode usar a ficção científica
para tratar de temas que estão prementes na sociedade, só que de uma maneira que eles não fiquem tão óbvios, tão evidentes, como o próprio Luiz tinha falado do realismo, que tem um cunho muito social. Você pode tratar desses temas de uma maneira que faça até mesmo as pessoas entenderem melhor depois que elas reinterpretam aquilo. Então você pode pegar aí mesmo os autores Asimov, Clarke, Heinlein, mas autores que já começavam a surgir como o Alfred Bester, o próprio Philip K. Dick também escreveu muita coisa nos anos 50 que ainda não é tão conhecida hoje, e esses autores começaram a trazer uma pitada de soft pro hard, né? Que antes se tinha muito a questão técnica, pensar as novas tecnologias e tal, só que as duas grandes guerras mostraram que as tecnologias não são sempre boas. E a gente teve que parar um pouco, voltar 2 casinhas e pensar, então se as tecnologias não vão trazer todas as soluções do mundo e podem também criar máquinas de matar, o que a gente tem que pensar, como a gente tem que alertar a sociedade para o uso dessas tecnologias. Então eu acho que é muito isso, assim, tem a questão da Guerra Fria, que é muito abordada na ficção científica, por alienígenas que chegam. Quem são os alienígenas? São os russos nos anos 50 e 60. Os russos são sempre os alienígenas. Você pode também tratar a questão colonial como alienígenas, mas nos anos 50 e 60 está muito marcado isso do mundo dividido em 2 blocos e o medo da bomba, tudo. Então eu acho que talvez a grande chave para se ler os anos 50 e o começo dos 60 aí seja essa parte mais política da ficção científica, que vai desaguar eventualmente na New Wave, que eu imagino que seja um dos próximos temas aí. Exato, Luiz, porque me parece, até pelo que o André falou, que você tem fenômenos correlatos, ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma massificação, uma popularização da ficção científica, você já tem aí algumas gerações tratando desse tema, um amadurecimento, você tem uma autocrítica e você tem autores querendo aprofundar, inclusive, temáticas que surgiram nessa época de ouro, né? Então, quer dizer, você tem essa, digamos, essa bifurcação, assim. Como é que se dá isso? Quer dizer, como que está... Se você puder articular um pouco. A literatura, a grande literatura sempre trabalha com essas inquietações sobre as quais a gente está falando. E não esquecendo que na expressão ficção científica, ficção vem antes de científica, ou seja, ficção, criação literária, poieses, né, poética. Confesso que eu fui durante um bom tempo muito apaixonado por essa geração da Golden Age. Foi essa geração que me cativou, né, para esse gênero literário, mas atualmente eu já não os releio mais, ou não com aquela paixão. Por conta do que a Cláudia disse, do que o André disse, eu procuro hoje uma leitura que também me satisfaça no nível da construção literária. Leituras que sejam inquietantes, não só no enredo, na trama, mas também na linguagem literária. E isso começa a acontecer, de fato, a partir da década de 50, 60, né, com pequenas revoluções dentro do eixo principal, que vão trazer autores que continuam trabalhando questões morais, questões éticas, mas com uma sofisticação técnica literária, né, trazendo o gênero antes de uma cultura pop popular para uma alta cultura. E hoje a gente vive o melhor momento, né, para a ficção científica. O surgimento da TV potencializou bastante tudo isso. Mas eu não sei se a Cláudia ou o André concordam comigo. A TV, o cinema, a ficção científica apresentada na TV e no cinema ainda é qualitativamente inferior à ficção científica literária. A ficção científica literária ainda está muito à frente na maneira complexa como lida com os temas mais preocupantes, não só da imortalidade, mas com essas questões éticas, morais, com a questão de um Estado totalitário ou de uma invasão alienígena, a diferença, a briga com o outro, que na verdade é o nosso próprio inconsciente, né, como no Solaris, do Stanislaw Lem, assim por diante, mas na literatura isso ainda é trabalhado com muito mais vigor, muito mais sutileza e profundidade do que na TV e no cinema. Eu vejo a ficção científica audiovisual
ainda muito tímida, ainda presa, como o André disse, aos grandes efeitos visuais, à grande manifestação audiovisual e veiculando ideias pobres, ideias às vezes maniqueístas, personagens maniqueístas, né? Acho que até é legal a gente pensar que, por exemplo, Star Trek talvez equivale aos anos 20 e 30, então Star Wars nos anos 70 já equivale ali aos anos 40 e 50, o próprio Philip K. Dick escreveu nos anos 60 coisas que foram ser adaptadas nos anos 80, então por mais que eu vejo esse abismo entre o audiovisual e a literatura diminuindo, mas esse abismo existe ainda, assim, e o audiovisual nunca trouxe coisas muito novas para a literatura. Eu abriria uma exceção para os games, porque eles realmente, você tem muita gente boa produzindo jogos talvez independentes e tal, que tenham ideias novas que não tem como ser usadas, não tem como ser feitas, trabalhadas no papel, na literatura. Então talvez essa seria a exceção, mas a TV e o cinema de fato ainda estão um pouco atrasadas em relação à literatura mesmo. Cláudia, novos modos e vertentes, modalidades. O André citou New Wave, a ficção científica New Wave, que é exatamente isso. Então, a New Wave, ela começa ali nos anos 60, 70, né? E ela vem, na verdade, principalmente nos 60, você tem essa revolta, né, dos autores de ficção científica, você tem pessoas como o Philip K. Dick e Ursula Le Guin escrevendo coisas fantásticas que a gente hoje chama de soft science fiction, né? Ou ficção científica soft, porque em oposição à hard. Em oposição à hard, né? Porque a hard é aquela que se apropria muito do tema científico, né? Da coisa cabeçuda, né? Muito das ciências exatas, enquanto a soft, em tese, se apropria das ciências mais sociais, né? Enfim, das questões humanas, psicológicas, né? E são esses os grandes temas, talvez, da New Wave, né? Então, são esses autores que pegam toda essa tecnologia que foi tão trabalhada, tão bem descrita ali nos anos 50 e dão ainda mais humanidade, dão ainda mais sutileza, né, como a gente estava falando, né, como o Luiz estava falando, a esses assuntos. Então, a gente até tem um certo problema com a questão de soft, porque é como se parecesse mais leve, né, uma leitura mais leve, quando na verdade é muito mais pesada, né, assim, é muito mais intimista e intimidante também, né, aquilo que nos assusta de fato. O Philip K. Dick não é um autor de leitura fácil, né, porque ele vem trazer pra gente algumas questões o que é ser uma máquina, o que é ser uma pessoa, né? Que não são questões exatamente muito leves, né? Que você conversa no café da manhã, assim. Então, essa New Wave, ela é muito importante, muito representativa para a história da ficção científica por isso. Porque se hoje a gente tem filmes e livros de ficção científica que abarcam muito magistralmente as questões humanas, é porque essas questões foram levantadas por pessoas como a Ursula Le Guin e ele, né? E a Ursula também é outro exemplo magistral, assim, de como trabalhar gênero e outras questões ali dentro da ficção científica que estavam um pouco abandonadas, né? E nos anos 70 você vê um grande levante, especialmente nas questões de gênero, né? Com os estudos feministas ali nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, também bebeu dessa fonte, né? Essa ficção científica feminista que acontece nos anos 70. Luiz, seguindo a chave que você mesmo deu sobre a relação íntima da Revolução Industrial com a ficção científica, a partir dessa época que a Cláudia descreveu, você tem novas revoluções tecnológicas que justamente nós estamos vivendo, estamos no meio delas, ou seja, a computação, neurociência, biotecnologia, tecnologias de comunicação, informação. Como que isso está afetando o fazer da ficção científica e como a própria ficção científica está afetando o fazer tecnológico e científico, por outro lado? A ficção científica está vivendo um momento de crise, porque a realidade a alcançou. Ou seja, achei muito bacana a fala da Cláudia em nos lembrar, e o André também, que o Frankenstein da Mary Shelley nasceu como uma resposta à eletricidade que estava surgindo na nossa sociedade. Ou seja, então você no início da Revolução Industrial você tinha a máquina a vapor, que é recuperada num subgênero chamado steampunk. Veio a máquina a vapor, a eletricidade, a energia atômica e agora todo esse fuzuê de novas tecnologias, a internet, o computador pessoal, etc. A realidade alcançou
a era de ouro, alcançou o New Wave, já alcançou até o Cyberpunk, porque a gente tem experiências como do Miguel Nicoleles de conectar macacos a um computador para mover um braço mecânico. Ou seja, o grande desafio hoje é como tentar prever o futuro, se bem que esse não é a obrigação principal da ficção científica, quando o futuro está cada vez mais rápido. A gente já fala agora em drogas da inteligência, né? Já existem vários fármacos por aí que potencializam o foco, potencializam a inteligência. Esse é um outro ramo da ficção científica. A gente já fala da iminência de uma inteligência artificial que vai suplantar a inteligência humana. Então, será que vai haver, então, a revolução das máquinas, né, como o Exterminador do Futuro, ou não? Será que haverá um casamento? Seremos todos ciborgues em breve? Essas questões que antes a gente só via na literatura, né, agora nós vemos nas revistas de ciência, nos cadernos de ciência dos jornais, né? Então, o Cyberpunk já chegou. Eu só fico aguardando assim, com muita ansiedade o primeiro contato com uma civilização de fato avançada, que pode acontecer a qualquer momento, né? Então, é um momento crítico para o gênero, mas também um momento de uma pesquisa até revolucionária, no sentido de... É um momento que eu vejo em que a ficção científica e a ciência, acompanhando muito da ciência, se a gente pensar na mecânica quântica e na nova cosmologia, ela toca o religioso, ela toca o esotérico. Então, os grandes autores hoje, a meu ver, eles superam os autores que antes, da linhagem do Júlio Verne, que se baseavam muito a questão do método científico e da coerência tecnológica. Eu acho que os grandes autores hoje, eles fazem uma ficção científica que chega a ser esotérica. Muito de acordo com uma das leis do Clarke, que diz o seguinte, que qualquer ciência, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então, eu acho que hoje é essa ficção científica que a gente encontra nos livros, mas não no cinema nem na TV ainda. Que tal, André? Continuando essa exploração entre a relação da ficção científica com a ciência e a tecnologia do nosso tempo. Eu acho que tem duas coisas interessantes a se pontuar sobre isso. Uma, o próprio Luiz falou sobre a obrigação ou não da ficção científica de prever o futuro ou a ciência. O H.G. Wells, lá no século XIX, ele já falava que a gente subestima a capacidade de prever o futuro, assim como a gente superestima a capacidade da história de relatar o passado. E assim, ele está certo em certa medida, e a ficção científica de fato pode prever o futuro, e ela pode errar, e isso não é um demérito dela. Mas essa não é a função primária dela. Alguém pode discordar aqui de mim, mas ela não é a função primária. Eu vejo a ficção científica hoje, justamente quando a ciência já nos alcançou, a ficção científica hoje ela está lidando com os temas que a gente ainda não conseguiu entender. Porque se você parar para pensar, 10 anos atrás não tinha celular com tela touchscreen, por exemplo. E isso é uma coisa tão onipresente que parece que a nossa vida inteira foi vivida em meio a essas telinhas. Então, assim, quando você vê, por exemplo, um outro exemplo que talvez a gente tenha esquecido... Black Mirror é talvez um sobrevivente ali da TV que realmente faz alguma coisa muito inovadora e que rivaliza ali com a literatura em papel, porque eles fazem justamente o segundo ponto que eu queria dizer, que é lidar com o futuro muito próximo. Porque assim, o Neil Gaiman tem uma frase que ele diz que o William Gibson, ele nos preparou para o futuro que estava vindo. Então, o cyberpunk, toda essa ideia de alta tecnologia e péssimo estilo de vida que surgiu nos anos 80 ali, ele preparou a gente para essa era da informática. Só que agora que a gente finalmente chegou nessa era, a gente tem que pensar, e agora? E daqui a 2 anos? E quando a gente tiver um carro autônomo? Que são coisas que já estão em testes, assim, acontecem acidentes de vez em quando e tal. E quando acontecer? E a gente vê, por exemplo, capítulos de Black Mirror que não tem nenhuma tecnologia que não exista.
todas aquelas tecnologias ali existem, então até no mercado. Alguns são bem... tem tecnologias que realmente não existem, mas existem episódios do Black Mirror que você não tem nada que não exista no nosso mundo e que não esteja pronto para você comprar e usar. Então, é muito isso do que a Mary Shelley já falava a ciência. Ela é o Prometeu moderno, ela traz a nossa chama. E aí, o que fazemos com essa chama? Então, acho que talvez a ficção científica completou o círculo, ela voltou para o começo e está pensando, e aí, o que a gente faz com esse monte de chamas que esse Prometeu moderno tem dado para a gente? E junto a esse monte de chamas, a questão tecnológica, Cláudia, tem mais uma problemática que são as questões políticas do nosso tempo. O Luiz já falou, questões às vezes caudatárias do movimento dos direitos civis na década de 60, ou seja, feminismo, questão contra o racismo, enfim, questões que a gente vive hoje. Isso também certamente a ficção científica articula de algum modo, né? Perfeito. Inclusive, concordo sobre Black Mirror, mas ao mesmo tempo os temas de Black Mirror, assim, eles já foram falados na ficção científica, né? O Philip K. Dick já previu algumas dessas coisas, etc. Mas o que a gente não tinha visto é essa proximidade com a tecnologia que temos hoje, né? Então, é aquela brincadeira. Nossa, se Star Wars todo mundo tivesse celular, tinha resolvido em um filme, né? Mas, então, qual que é o real perigo, né? E a mesma coisa acontece em obras como o Conto da Aia, né? Que foi escrito nos anos 80. E, assim, tudo que acontece ali em Um Conto da Aia acontece hoje com mulheres ao redor do mundo, né? Assim, é uma distopia, inclusive recomendo muito, se vocês quiserem ler e assistir e sofrer um pouquinho também, mas tudo isso acontece hoje com mulheres, são realidades, né, que estão aí, e é um livro completamente assustador, né? Porque ele vai aproximar muito do nosso mundo e a série mais ainda, né? A série trouxe questões de gênero e de raça que o livro em si não explorava, né? Ele enriqueceu ainda mais a história da Margaret Atwood, né? Então, isso é muito presente na nossa ficção científica, né? Há quem diga que poderia ser ainda mais explorado, né? Mas hoje em dia a gente tem tantos nichos da ficção científica, tanta pulverização, que você tem que ler muita coisa para você identificar, né? Assim, todos os temas que a gente pode realmente tratar, né? O nosso mundo nunca esteve tão globalizado e essas questões nunca foram tão evidentes pra gente, mas ao mesmo tempo essas obras que já falavam sobre isso nos anos 80 estão cada vez mais relevantes, né? Sobre essa diferença entre a ficção científica de TV e de literatura, existe um estudo mesmo na academia de ficção científica de que um livro, né, uma boa obra de ficção científica, leva pelo menos 20 anos para chegar na televisão e no cinema, né? Porque a televisão e o cinema, eles são realmente mais limitados em termos de temática e em termos de adaptação mesmo. Tem coisa que as pessoas têm muito medo de adaptar, né? Então, uma obra como Kindred, que chegou, né, já tinha aqui no Brasil, mas foi reeditada agora, né? E que trata de escravidão e questões das mulheres, né? Escrito pela Octavia Butler, ainda não foi adaptado, né? Então, ainda nosso público de televisão, de cinema, ainda não está preparado para essa história, né? Que na literatura a gente já tem tanta intimidade, né? Então, talvez você possa dar alguns exemplos, Luiz, de temas que estão sendo tratados na literatura hoje que vão chegar daqui a 20 anos em outros meios de comunicação. Exemplos, por exemplo, a gente fala em ciência, né, sempre que fala em ficção científica, mas a ciência não é apenas a física e a química. Então, até então, que eram a base da maioria dos contos e dos romances. Então, os contos e romances tratavam basicamente de viagens na velocidade da luz, de alterações químicas planetárias, etc. Tem o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é fundado, tanto o romance quanto o belíssimo filme do Kubrick, fundado na questão das distâncias interplanetárias intergalácticas, né? Como alcançar o extremo da galáxia. Mas a biologia atualmente me parece a ciência mais interessante para a ficção científica, as modificações biológicas, a criação de vida. Que também, mais uma vez, está no Frankenstein, né? Criar a vida do zero, a partir do zero. Que são experiências que estão sendo feitas em laboratórios dos países desenvolvidos, de criar uma nova bactéria, um novo vírus, ou de casar
a propriedade de uma bactéria com, por exemplo, a do milho, a do arroz. Essas experiências que vão dando origem a novas formas de vida. Eu acho que isso aparece muito na literatura atualmente, é uma preocupação, e é um dos temas mais fascinantes. Como seria a vida extraterrestre, né? Essa exobiologia. Isso é o que mais me fascina no momento. Esse é além, é claro, de temas que agora já estão um pouco banalizados, como a inteligência artificial ou a conexão cérebro-computador, mas isso já há 20, 30, 40 anos a gente tem visto, né? Desde o cyberpunk, desde da inauguração do cyberpunk. Certo, podemos ir para uma rodada final, temos que ir em brevíssimo tempo, mas se vocês quiserem agora soltar a imaginação de vocês e especular, conjecturar um pouco sobre o futuro da ficção científica, curto, médio, longo prazo, quais são os caminhos, quais são as expectativas, esperanças e o que a gente pode prever aí, André? Olha, eu acho complicado mesmo, porque a gente está numa era em que é muito difícil a gente saber como o mundo vai ser daqui a 10 anos. Porque, como eu tinha dito, 10 anos atrás a gente não tinha os onipresentes celulares, então a gente está numa era em que é muito difícil prever como vão ser os próximos 10 anos. Por isso que eu vejo muito a ficção científica tratando de temas ou muito distantes, que, por exemplo, planetas muito distantes, viagens interplanetárias, mas tratando da questão talvez política ou talvez social nesses planetas, ou então de temas muito próximos como inteligência artificial, carros autônomos, cidades autônomas, ou então vida só com robôs. Por exemplo, tem um jogo que chama Nier Automata, que saiu no ano passado, em 2017, e esse jogo ele é muito interessante porque ele trata da questão nihilista da morte de Deus a partir de uma sociedade de robôs em que os humanos já desapareceram. E aí, enfim, todos os personagens têm nomes de filósofos, e aí se você vai vendo o discurso de cada personagem, você vai entendendo a mensagem de cada um deles, enfim. Eu acho que é interessante pensar que ou vão ser temas muito distantes, muito longe da nossa realidade para tratar justamente da nossa realidade, ou então temas realmente muito próximos, talvez com um cunho mais prático, assim, de cautela de como usaremos essa chama. Cláudia. Acho muito legal o seu levantamento, especialmente na parte de androides e robôs. A gente já vem vendo no jornalismo, assim, na ciência também, esse tema fica cada vez mais comum, né? Então, quais são os direitos dos robôs? Saiu recentemente uma reportagem na Galileu falando sobre isso. Quais são os direitos das androides, das mulheres robôs que estão sendo criadas para prazer masculino, etc. E como isso tem questões morais que ainda a gente tem que explorar, que eu acho muito interessante. O Asimov já tem um livro sobre roboticídio que ele tinha escrito. É verdade. Os robôs do amanhecer. É verdade. Ele passa ali por isso também no robô, né? Ele tem um flertezinho ali com isso. Então, eu acho que isso é muito legal. Tem um livro hoje que já me encanta por trazer também essa gama nova assim, de questões a se levantar, que é Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Tá sendo muito falado ultimamente, assim, porque ele traz diferentes raças, né, de ETs, etc., convivendo em um espaço fechado, né? Então eu acho que isso também é um tema que pode vir de uma forma muito mais forte no futuro também, né? Como a gente vai lidando e afinando essas questões, né? Que a gente já fala no século XX com muita clareza, mas como o André disse, a gente ainda está muito longe de certas proximidades, né? Com raças alienígenas, então eu acho que é um tema que ainda vai ser muito usado, assim, na ficção científica. Luiz Braz. Completando, né, o que o André e que a Cláudia disseram, concordo, imortalidade. Acho que a grande questão agora é: conseguiremos viver 300, 400, 500 anos, 10 mil anos? Há um bilionário russo chamado Dmitry Itskov que está investindo parte da sua fortuna num projeto intitulado Iniciativa 2045. São várias etapas. Ele quer transferir a sua consciência para um Android e depois para um HD, de maneira que a sua consciência, o upload mental, a sua consciência possa viver 100 mil anos, enquanto houver essa tecnologia. E isso está acontecendo, de fato, no mundo real, não na literatura. Então, esse é o grande tema do momento, né? Além do que o André e a Cláudia citaram, da inteligência artificial. O que será?
que terá consciência, terá sentimentos, não terá direitos, não terá direitos, né? A gente já tem agora as empresas de robôs sexuais produzindo os androides e ginoides. Isso está mais próximo, mas a imortalidade me parece que é o foco, ou pelo menos é no que estão se preocupando os bilionários do planeta Terra, do Vale do Silício, que já estão aí na casa dos 70 anos porque imagina, se você tem bilhões de dólares, está com 70 anos, qual é a tua preocupação? Por que terei que morrer? Sou um bilionário, por que terei que morrer? Então eles estão investindo em engenharia genética, em drogas, em nanorobôs medicinais, em tudo que permita a permanência física da consciência saudável por tempo indefinido. Acho que esse é o grande tema do momento. Uau, foi uma aventura. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Luiz Braz, Cláudio Oliveira, André Cáceres. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.